Você depois ali acabou... Na verdade, tem muitos vídeos seus na internet com fortes reflexões e posicionamentos políticos. Você trabalhou também nessa área, né? Acho que no governo Dória, não é? Eu trabalhei no governo Dória quando a minha filha... Então, eu comentei com você que eu sempre... que desde nova eu me envolvi no terceiro setor, no ramo social e tal. E eu fui me envolvendo cada vez mais com isso. Então, paralelo ao meu trabalho na moda, eu sempre fiz muito trabalho... não só assistencialista, mas me envolvi com ONGs, ajudei muito a Arca, trabalhei com a Arca um tempo, que era a ONG do Felipe Sabará, que, quando entrou para o governo Dória, me chamou para compor o quadro de diretoria do Fundo Social do Estado do governo. E foi um período muito legal, foi algo muito inusitado, assim, e, enfim, eu nunca imaginei que eu viraria funcionária pública um dia, mas foi uma experiência boa. Eu acho que todo mundo tinha que virar funcionário público um dia, sabe? Para entender como funciona o negócio, assim. A gente sai bem desiludido, mas ao mesmo tempo muito consciente. E foi muito boa essa experiência para mim, por mais que tenha, enfim, acontecido um monte de coisa. Então eu fiquei lá até a pandemia, entrei assim que o Dória subiu, que foi em janeiro de 2019, e quando era o Bolsodória ainda. Fiquei lá até a pandemia. E através do governo conheci muitas pessoas, algumas minhas amigas até hoje, que são da política. Até então ali, proximidade ao catolicismo ali, pandemia, você não tinha ainda? Não. Mas frequentava algum lugar ainda, espiritismo? Então, aí eu tinha piorar. Então, vai vendo, porque eu sou mestre em dobrar meta, né? Então eu comecei no espiritismo, aí eu fui conhecendo uns negócios bem mais endemoniados, que era assim, eu era meio desbravadora do New Age, assim. Eu brinquei. Pensa em alguma prática New Age. Eu fui. Eu era do Reiki. Eu fiz curso de numerologia. Eu fiz curso de cura prânica. Cheguei até o nível, sei lá das quantas. Eu ia fazer retiros com mestres hindus que vinham lá da Índia, que vinham do mundo todo. Eu me despencava para tudo que era canto para fazer essas coisas. Então, eu me aprofundei no rolê, assim, nessa vida New Age. E nisso eu conheci através de um amigo esse centro de meditação em São Paulo. Não vou falar o nome, não há necessidade. Porque são pessoas boas, sim, claro. Bem intencionadas, mas infelizmente não engano. E era um casal, e eu conheci esse casal e eu comecei a fazer essas meditações que chamavam... são práticas da yoga arhática. Não é só yoga física, yoga... Assim, eu passava, toda terça-feira eu passava 3 horas meditando. Eu chegava lá às 7 da noite, saía 10h30, a gente tinha um pouquinho de intervalo. Quantos dias na semana? Toda terça. Aí em casa meditava mais uns 40 minutos todos os dias. Eu até comentei isso com um amigo meu, com o Bruno Mendes, ele falou, caramba, é por isso que o catolicismo... Tá vendo? Imagina se todo mundo ficasse 3 horas fazendo adoração ao Santíssimo uma vez por semana, né? O que não ia estar o Brasil, né? Porque o pessoal do New Age tá ali a toda, né? Falei, realmente. E o pessoal ia mesmo. O pessoal ia toda terça, meditava 3 horas. Uma coisa assim... Nossa. O pessoal muito compromissado, assim, comprometido com o rolê. Com o rolê, né? Eu não sei como chamar, porque sim, religião, com a prática. Então, eu passei a fazer isso aí, me envolver muito e estudar muito mais as questões New Age. Eu lia muito sobre física quântica. Tinha alguns físicos... Eu lembro muito de um cara que chamava Powell, Master Choa Kok Sui. Enfim, eu passei a conhecer muito desses assuntos porque eu estudava, minha vida era estudar isso. Você falou que seu pai também não, o meu pai não era essa pegada, é porque isso aí vai para uma linha mais budista, hinduísta. Ah, tá. Era um sincretismo era um politeísmo oriental, assim. O meu pai, ele gostava muito... Ele não chegava... Ele lia para se informar. Ele lia muito esse cara que chamava Brian Weiss, que era esse médico que, teoricamente, numa das sessões de regressão ao útero, né, essa pessoa voltou a uma suposta vida passada. E assim, ele foi fazendo isso com vários pacientes, ele foi fazendo estudos científicos, né, aquela coisa. Tá. Mas meu pai nunca se aprofundou, nunca foi meditar, isso aí não. Você foi mais... Eu fui. Ela é intensa, né? Não tem aquelas frases de Instagram, né? Ela é intensa. Sol em Áries. Não, Lua em Escorpião, tem essas coisas. Isso. Então, eu era dessas aí. E aí eu fui intensa. E aí eu fui a fundo nesse negócio.
cheguei até um nível alto do que eles consideram uma pessoa que se aprofunda nisso. E por que eu estava contando isso? Porque eu estava... porque quando eu entrei no governo... Então, quando eu entrei no governo, eu ainda estava nessa. Eu ainda estava nessa eu frequentava esse centro, eu era super assídua, eu ainda era amiga dessas pessoas. Réveillon, eu tinha passado com essas pessoas. Eu ainda passei o primeiro Réveillon da minha filha, eu viajei com essa turma. A gente alugou uma casa na praia, a gente ficava meditando, consagrando os alimentos lá para... Enfim. E era um troço que estava muito... Assim, eu não tinha dúvida nenhuma. Muita gente vive isso? Muita gente. Eu diria que mais pessoas vivem isso no Brasil do que católicos. E vivem numa realidade em que pode adicionar o catolicismo a isso tranquilamente? Ou quem escolhe isso mesmo? Não existe verdade absoluta. Porque tudo que é do demônio é relativista. Concorda? Porque se for sim, sim, não, não, em algum momento vai ficar nítido que ele é a mentira, que aquilo é a mentira. Sim. Então, o demônio precisa relativizar as coisas. Ele precisa falar que tudo é lícito, que todos os caminhos levam a Deus, que você abraça todas as religiões, todas as fés. E é justamente o que isso fazia, o que essa seita fazia. Então, quando eu me converti... Porque antes de me converter ao catolicismo, eu me converti ao protestantismo. Porque através... no meio político existem muitos crentes, e crente é militante, né? E então eu fui convidada por uma pessoa que é minha amiga até hoje a estudar a Bíblia e tal. E eu comecei a estudar a Bíblia com ela e aceitei Jesus depois de uns meses estudando as Sagradas Escrituras e tal. E aí eu entendi... Eu demorei ainda um tempo para me desapegar da ideia de reencarnação. Foi muito difícil. Essa foi a parte mais difícil, assim, entender que não existia reencarnação. É muito doido, né? Mas quando eu entendi isso, eu mandei uma mensagem para esse casal desse centro e falei, olha, obrigada por tudo até agora. Esses anos, porque assim, foram uns 8 anos que eu fiquei por lá, entendeu? E eu falei, obrigada por tudo, mas eu me converti, hoje eu sou cristã e eu não vou mais frequentar o centro de vocês. E é isso. E aí o mestre lá me mandou uma resposta, ele falou assim, não, Pietra, mas tudo bem você aceitar Jesus, mas você sabe que aqui a gente abrange também o cristianismo, o Cristo. E é muito doido, porque eu me lembro, eu fiz um curso lá uma vez que se chamava O Pai Nosso. Era um curso de um final de semana inteiro, só falando da perspectiva hindu sobre o Pai Nosso, sobre a oração mesmo do Pai Nosso. Então, cada frase eles atribuíam a um chakra e tinha toda uma explicação teológica, quântica, espiritual sobre aquilo, entendeu? Para tudo que a gente faz no catolicismo, eles têm uma explicação dessa ótica espiritualista. Na abordagem deles, na ótica espiritualista. Sim. Olha só. E realmente, eu já ouvi também de muitas pessoas que acabam sendo e continuam católicas e pensam que está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quando você se converteu ao protestantismo ali, no início, logo de cara você percebeu incompatibilidade ou com o tempo é que você foi dizendo, não, realmente não dá, ou eu sou isso daqui... Demorou uns 3... E olha, porque assim, a gente já estava na pandemia nessa época. Eu ia 2 vezes por semana na casa dessa amiga estudar a Bíblia. Então, eram as terças e quintas. Eu chegava lá para almoçar, ao meio-dia, meio-dia e meia, e saía às 7 da noite. Eu passava a tarde inteira falando sobre Jesus, estudando a Bíblia. E mesmo assim, demorou uns 3 meses para eu... Porque tudo isso é uma lavagem cerebral, né? O espiritismo é uma lavagem cerebral. As práticas New Age são uma lavagem cerebral. Tudo isso é muito bem arquitetado, né? O maligno não está de brincadeira. Tudo faz muito sentido, né? E considerando ainda que a gente vive num mundo extremamente materialista hoje, né? De 200, 300 anos para cá, faz muito mais sentido. Talvez esse ego que também esteja incutido em nós, de a gente achar que nós temos o direito de saber todas as respostas, faz com que a gente também atribua a verdade a essas coisas. Porque quando uma pessoa fala que o espiritismo... Quando uma pessoa fala que o catolicismo não lhe traz todas as respostas às dúvidas que ela tem, ela está se colocando num patamar de uma pessoa merecedora de ter todas as respostas.
Mas tem várias coisas que são mistérios da fé. Tem várias coisas que a gente nunca vai saber. E a gente precisa de muita humildade para admitir isso. Para falar, isso aí eu não sei, eu nunca vou saber, talvez nunca saiba. Só vou saber quando eu morrer. Então, eu acho que falta muita humildade e isso também decorre dessa mentalidade materialista. Dessa coisa, dessa noção nossa imediatista de que tudo tem que ter uma ação e reação aqui no mundo, na matéria. Então, se uma pessoa nasceu na favela com uma doença e tem uma vida muito ruim em todos os aspectos, é porque isso é uma causa decorrente das próprias atitudes dela numa outra vida, numa vida passada. Então, ela fez muito mal, ela matou, ela fez alguma coisa. Isso, na cabeça materialista, é muito lógico, faz muito sentido. Para o materialista, não faz sentido Deus deixar um filho dele nascer dessa forma e um outro nascer de uma forma melhor. E não tem uma causa por isso, né? Agora, considerando uma proximidade à vida cristã, tanto antes ao protestantismo e agora ao catolicismo, a gente vai chegar lá também, e também considerando uma imersão bem intensa em práticas até mesmo ocultas, espiritismo invocação de mortos, New Age ou qualquer demônios, outra coisa ali e tal. Houve diante da realidade sua algum processo ou situação ou percepção de resquício daquilo que você viveu do ponto de vista espiritual, ou ter atrapalhado depois que você viveu um cristianismo, ou ter acontecido alguma coisa que até hoje você fala, isso daqui não dá para explicar isso daqui, meio que fagulhas das escolhas que você fez antes, depois da vida cristã? Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, aconteceu um fenômeno comigo que eles chamam de desdobramento. E alguns falam que é perdão, esqueci o nome que eles... Tem a ver também com o... Nossa, graças a Deus, esqueci todos esses nomes, esses termos, mas paralisia do sono. Certo. Quando você tem consciência, mas está dormindo. Tá, entendi. Então, desde os meus 14 anos... Como um transe, talvez. Não. Assim, você dorme, e aí você está consciente de tudo. E você não consegue mexer o teu corpo. Então, é teu espírito que está... Você tem uma consciência material de que teu espírito está ali, mas você não consegue mexer o teu corpo físico. Certo. Quando eu comecei a ter essa paralisia, eu fui instruída pelo centro espírita a desenvolver isso. Eles falavam, não, você tem o dom do desdobramento. É quase como se fosse uma bilocação, mas talvez sem ação material do espírito. Sim. Então, você conseguiria estar em outros lugares e aí eles me falavam assim, não, então você está sendo chamada a trabalhar no mundo espiritual, nas colônias, enquanto você dorme, então desenvolve isso, tá? Não tenha medo. E eu comecei a fazer isso e, de fato, eu comecei a ter experiências em que eu dormia, saía do meu corpo e ficava ali vagando pela minha casa. E via coisas. Aconteceu já por exemplo, eu estar dormindo, meu pai está com visitas na sala e eu ia até a sala escutar um papo e no dia seguinte eu acordar e meu pai comentar que ele tinha falado sobre isso, só que eu estava dormindo na hora, entendeu? Então, enfim, tem mil explicações. Tudo bem, tá tudo bem as pessoas não acreditarem, enfim. Mas o fato é que isso começou a acontecer durante os meus sonos. E isso só parou quando eu voltei a viver na graça. Talvez eu nunca tenha vivido antes, né? Antes da primeira Quando decidiu, talvez. Quando eu decidi viver na graça. Mas hoje em dia a coisa se agrava. Então, hoje eu entendo que isso é claramente uma ação do maligno. E quando se eu sinto que por exemplo, eu busco... A minha meta é ir à missa pelo menos 5 a 6 vezes por semana. Mas tem semanas que eu só consigo ir 1 ou 2. Aí eu sinto um pouco eu sinto isso voltando. Às vezes acontece disso voltar. Ou é uma semana que eu me expus muito de alguma forma e que, sei lá, às vezes acontece. Principalmente quando eu faço o D3P, que é um curso meu onde várias meninas se convertem, várias começam a viver a fé de forma super intensa e tal. Eu tenho que me blindar muito, assim. Se eu não rezo o rosário todos os dias, se eu não tenho uma vida de comunhão, de confissão, isso tudo volta. Olha só. Então volta essas experiências e elas são bem ruins, assim. E até que ponto para
primeiro, sustentar hoje uma vida de conversão, uma vida em Deus, uma vida na graça, como você falou, e passar isso para outras pessoas. Até que ponto, de forma prática e direta, o inimigo ele trabalha para tirar isso de você, ou colocar coisas que desanima, ou dá vontade de parar? Vou viver minha vida quieta, em Deus mais quieta, mas não vou estar... Até que ponto isso é realidade assim no teu dia a dia? Olha, em todos os pontos, é 100% realidade. Isso é uma coisa que eu... Só que, ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque isso realmente é uma graça que Deus me deu, da convicção do que eu faço. Então, em nenhum momento eu penso em desistir de falar abertamente sobre a minha fé. Porque, assim, vamos lá, o que eu considero que eu faço não é um apostolado. As pessoas falam hoje, mas a Pietra é influencer católica. Não, eu não sou uma influencer, eu sou uma pessoa pública que é católica. Sim. Só que a gente deve ter uma unidade. Né? Eu não tenho como ser uma pessoa na minha vida privada e uma outra na vida pública. Então, eu não tenho como falar sobre virtudes, sobre uma vida... sobre ordem, sobre relacionamento, sobre maternidade, sem falar da fé, sem falar da igreja. Para mim, isso eu já tive até uma pessoa que trabalhou comigo no mercado digital, e ele falava assim, não, mas você tem que fazer igual o pessoal da... Ele até citou o pessoal de tal lugar faz, que eles agem como católicos sem precisar falar que são católicos. Sim. Eu fiquei pensando essa vez. Falei, imagina se falasse isso para algum mártir, para algum santo, sabe? Você tem que agir como um cristão, como quem crê em Cristo, mas não falar sobre o Cristo. Para mim, eu falei, cara, mas que doideira é essa? Eu não sei fazer isso e eu não quero aprender a fazer isso. Desde então, não preciso nem falar que, assim, quanto mais eu falo do catolicismo, mais caem minhas vendas. Nem comparo o que eu faturava antes com meus cursos, com o que eu faturo hoje. Talvez 1/3 hoje eu fature, no máximo, do que eram antes as minhas vendas. Então, até no quesito financeiro, existe esse ataque. Óbvio, pode ser um monte de coisa, mas tem uma chance grande de ser uma ação do maligno também, para me fazer desistir, pela questão financeira, pela questão... Existem também os ataques dos próprios católicos, às vezes, contra mim. Isso se dá muito quando eu falo sobre modéstia, sobre comportamento. Então, é claro... que muitas vezes eu falo assim, poxa, eu tô só... Assim, o meu pensamento, quando eu sou cancelada no meio católico, claro, aí são católicos liberais e não os católicos mais tradicionais, que são onde eu tenho meus amigos. Esses católicos liberais, quando me criticam, é claro que na hora eu falo, poxa, eu tô sozinha mesmo, né? Mas em nenhum momento eu penso em desistir. Tipo, eu nunca pensei... Sei lá, nunca pensei, não, vou largar tudo isso, não tá indo bem nas vendas, não tá indo bem, o pessoal não tá me odiando. E é incrível, porque hoje os meus maiores haters não são a esquerda, não são os protestantes, não são os espíritas, são os próprios católicos liberais. Quanto mais eu me aproximo da tradição, mais eu sou atacada pelos católicos, e de várias formas. Inclusive por pessoas grandes assim hoje da internet, vira e mexe, que eu realmente não tenho tempo para ficar pesquisando essas coisas, mas me mandam muitas vezes assim, pessoas que eram minhas amigas, que hoje falam, porque tem católica por aí que fala que não pode usar esmalte vermelho, tipo, só tem eu, né, que fala sobre isso. É uma indireta bem direta, e aí começa uma enxurrada de críticas tão infantis que eu falo, poxa vida, que pena, porque você vê que o nível moral e espiritual dessa pessoa está muito baixo para ela fazer esse tipo de indiretinha, para incorrer nesse tipo de infantilidade. Mas é um sentimento de assim, poxa, que pena, sabe? Essa pessoa, ela era legal, por que ela não consegue tentar se abrir para o que eu estou tentando falar, ou por que ela simplesmente não ignora se ela não concorda? Mas isso nunca ao mesmo tempo, Deus me deu uma graça também da convicção. Isso é uma graça mesmo, assim, de eu nunca me deixar abalar por isso.